a experiência educacional da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira foi uma das maiores organizações do movimento negro contemporâneo. Ela foi fundada em 12 de fevereiro de 1931 e existiu até 1937, quando foi proibida de existir por um decreto do então presidente Getúlio Vargas. Era a época do chamado Estado Novo, que na verdade era uma ditadura. Nem vou dizer ditadura disfarçada, era uma ditadura, porque proibiu os partidos políticos, proibiu as organizações dos movimentos sociais, impôs uma constituição inspirada na Constituição da Polônia, que já estava ocupada pelo fascismo, o nazismo, tanto é que ela ficou conhecida historicamente como a polaca, né? Constituição polonesa, adaptada para o Brasil. Mas a Frente Negra foi uma grande experiência educacional que não teve patrocínio do Estado brasileiro e que foi uma experiência muito rica, né? Porque a grande maioria dos egressos da escravidão e seus descendentes, no pós-abolição, não receberam o apoio do Estado brasileiro, diferentemente do que aconteceu com os imigrantes, em sua maioria europeus, que adentravam o Brasil desde o final do Império e ao longo da denominada Primeira República. Então eu vou usar para falar dessa experiência educacional da Frente Negra Brasileira um artigo escrito pelo professor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de História, Petrônio Domingues. Esse artigo ele publicou na Revista Brasileira de Educação, no volume 13, número 39, de 2008, há um bom tempo atrás. Mas muitos de nós não conhecemos a experiência da Frente Negra e tampouco esse artigo do Petrônio Domingues, que é um estudioso da população, das organizações negras do Brasil republicano. O título é Um Templo de Luz, Frente Negra Brasileira, 1931 a 1937. A questão da educação. É bom dizer aqui que a população negra brasileira, malgrado a falta de apoio do Estado republicano, sempre, abre aspas, apostou, fecha aspas, na educação como possibilidades de ascensão social da população negra brasileira. Por isso, as suas entidades, como as irmandades, as confrarias, os clubes, sempre tiveram a educação formal e informal como um dos seus objetivos. Diz Petrônio Domingues, em 18 de maio de 1888, 5 dias após a abolição, foi fundada a Sociedade Beneficente Luiz Gama, em Campinas. Com a proposta de apoio social, a entidade abriu um colégio com cursos para educação de adultos trabalhadores no período noturno e para jovens
no diurno. Depois de muitas dificuldades, o colégio encerrou suas atividades na metade da década de 1890. Em 1902, um professor negro daquela cidade, Campinas, Francisco José de Oliveira, criou o Colégio São Benedito para alfabetizar os filhos negros e mulatos. Cerca de um ano depois, o jornal Baluarte informava acerca do curso preparatório, do intermédio e dos exames de fim de ano do referido colégio. Então, essa notícia está no jornal O Baluarte, de 17 de dezembro de 1903. Em 1907, havia 272 alunos matriculados, dos quais 124 eram filhos de imigrantes e 14 nada pagavam. Em 1908, chegou a reunir 422 alunos. Em 30 de abril de 1910, o colégio foi incorporado à Federação Paulista dos Homens de Cor. Outra tentativa de soerguer uma unanimidade educacional para a população negra de Campinas foi noticiado pelo Almanaque da Cidade, de 1908. Fundada pela Irmandade de São Benedito em 1898, a escola funcionava em prédios separados, anexo à capela da referida Irmandade. Uma seção masculina possuía 19 alunos matriculados e o senhor Teodoro Borges como professor. Uma seção com 21 alunas matriculadas e a senhora Ana Almeida Cabral como professora. Na cidade de São Paulo, houve experiências similares. Baseado em depoimento de ex-alunos, Argemiro Rodrigues sustenta que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos funcionou desde a época da escravidão como uma escola. Trata-se de uma estimativa de tempo de funcionamento exagerada. De toda sorte, o jornal O Propugnador, de 6 de outubro de 1907, informava da continuidade das aulas da escola daquela entidade nos cursos diurnos e noturnos. Informava também que o ensino era regular e diariamente aumentava o número de matriculados. Determinadas sociedades beneficentes devotavam atenção especial para a formação educacional da população negra. Era o caso da Associação Beneficente Centro da Federação dos Homens de Cor, que abriu uma escola mista chamada São Benedito. Suas atividades eram realizadas na Rua Brigadeiro Galvão, número 70A. Já a Sociedade Beneficente Amigos da Pátria era responsável pela escola Progresso e Aurora. Aberto no dia 13 de maio de 1908, era dirigida por Salvador Luiz de Paula, um negro ex-ativista do movimento abolicionista. Em 1919, a Progresso e Aurora também abriu classes mistas, uma raridade para a época. Essa foi a escola de negros de maior longevidade na cidade de São Paulo. O jornal Progresso estimava que ela tenha atendido a 1.000 e tantas pessoas durante todo o tempo de sua existência. Com dificuldades financeiras, fechou suas portas
em 1929, conforme noticiado no jornal O Clarim da Alvorada. A Frente Negra Brasileira, fundada em 1931, foi o resultado do acúmulo de experiências organizativas dos afropaulistas. De 1897 a 1930, contabilizou-se cerca de 85 associações negras funcionando na cidade de São Paulo, sendo 25 dançantes, 9 beneficentes, 4 cívicas, 14 esportivas, 21 grêmios recreativos, dramáticos e literários, além de 12 cordões de carnavais. Entre as diversas associações que existiam nesse período, o Centro Cívico Palmares foi uma das mais proeminentes, seja pela proposta de elevação política, moral e cultural, seja pelo grau de mobilização política da comunidade negra. Vejam que nós estamos falando do final do Império e do início da República. As diversas organizações negras buscando a educação como possibilidade de ascensão social para os seus filhos descendentes. Como muito bem frisou Petrônio Domingues, a Frente Negra Brasileira, surgida em 1931, foi buscar esse acúmulo de propostas educacionais, organizativas, numa época em que o Estado brasileiro, usando a linguagem popular, não estava nem aí para a população negra, que era maioria e ainda é maioria da população brasileira. Portanto, quando nós ouvimos a aprovação da Lei 10.639, com ênfase na história da África e na história afro-brasileira, é uma reivindicação que vem de longe, que está aí e que ainda precisamos caminhar muito para que ela se concretize efetivamente. Nas nossas próximas projeções, apresentações, postagens, continuaremos a falar da experiência da Frente Negra Brasileira a partir desse artigo do professor, doutor Petrônio Domingues, da Universidade Federal do Sergipe. Axé, a luta continua, a vitória é certa.